Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre evolução dos modelos atômicos. Para falar sobre esse tema, nós vamos precisar entender o que é um modelo. E um modelo, cientificamente falando, nada mais é do que uma comparação de algo concreto com algo abstrato, para que a gente consiga entender esse algo abstrato. Como assim? É uma representação de algo que a gente não consegue ver, que nós criamos a partir de algo que nós conseguimos ver. Um exemplo disso seria, por exemplo, quando se pede para que você descreva o que é um unicórnio, por exemplo. Um unicórnio não existe, é algo abstrato. No entanto, para representar isso, você pode dizer que ele é um cavalo que tem um chifre. Não existe um cavalo com chifre, mas eu uso essas duas coisas que são concretas para representar, para criar um modelo do que seria um unicórnio. E para que servem esses modelos? Na ciência, eles são utilizados para que a gente consiga entender ou até mesmo visualizar melhor algo que não era possível sem um modelo. Esses modelos é importante a gente destacar que nunca eles estão totalmente certos nem totalmente errados. O modelo ele é eficaz, ele é bom quando ele consegue explicar determinados fenômenos, coisas que acontecem, e se ele for muito bom, é possível até fazer previsões a partir desse modelo. Só que esse modelo ele também pode ficar ultrapassado, e quando isso ocorre, quando ele não consegue mais explicar determinados fenômenos, então ele precisa ser atualizado. E aí ele vai ser substituído por um novo modelo mais eficaz que consiga explicar também aqueles fenômenos mais novos que o anterior não conseguia explicar. Tudo bem? Vamos seguir então. Para falar de modelos atômicos, nós temos que saber que o que deu origem ao estudo de modelos atômicos e de tudo isso foi uma pergunta que há um tempo atrás, no século 5, 6 a.C., era muito comum e que hoje, de certa forma, também. A pergunta era a seguinte: do que as coisas são feitas? Do que todas as coisas são feitas? Veja só, vocês estão aí provavelmente de frente ao celular, computador, não sei, mas de que o celular de vocês é feito? Aí vocês podem dizer, tem a placa, tem uma placa-mãe, tem vidro na tela, tem a bateria, mas e essas coisas? De que elas são feitas? E se a gente for sempre se perguntando isso? Nos primórdios, o princípio, o que constitui toda a matéria que está ao nosso redor? O que compõe, por exemplo, a folha de papel que está aí do seu lado? O que compõe as roupas que a gente usa? E aí por diante. Qual a constituição básica de todas as coisas? Para responder essas perguntas, os gregos antigos, por volta de 500, a partir de 500 a.C., eles começaram a elaborar teorias, a imaginar de que as coisas seriam feitas. Algumas das primeiras pessoas a responder essa pergunta foi Leucipo e Demócrito. Demócrito, ele era discípulo de Leucipo, ou seja, ele era aluno de Leucipo. Eles diziam que todas as coisas, que a matéria no geral, ela era composta por átomos. O que são átomos? Eles foram os primeiros a utilizar essa palavra, átomos, para explicar de que a matéria era feita. Mas o que seria um átomo? O significado de átomo dá para a gente entender olhando a origem da palavra. Esse A significa não, tá? E tomo significa divisível. Então, átomo significa algo não divisível. Para eles, era uma explicação bem simples do que todas as coisas são feitas lá no final. Eles pensavam da seguinte forma: se eu pegar alguma coisa, qualquer matéria que seja, e for dividindo essa matéria em pedaços cada vez menores, cada vez menores, cada vez menores, lá no final eu vou ter uma parte dessa matéria que não vai ser mais divisível, ou seja, que é não divisível. Sendo assim, eles chamaram de átomo, beleza? Para a gente entender um pouquinho melhor a ideia de átomo que eles criaram, vamos ver esse exemplo aqui. Imagine que você tem uma caixa de clipes, tá? Clipes que servem para prender papéis que estão soltos, certo? Agora imagine que você vai pegar essa caixa de clipes e vai dividir ela em duas partes, ficando mais ou menos assim. Fica uma parte aqui, uma outra parte. Pense agora que nós vamos pegar apenas uma dessas partes e dividir em mais três, tá? Os clipes que estão aqui, nós vamos dividir eles em três partes. Vão ficar
alguns clipes aqui, outros aqui no final. Depois nós vamos pegar essa parte aqui, só uma parte, e dividir de novo em outras 3. E assim sucessivamente. Quando eu for fazendo essa divisão, cada vez que eu divido, pego uma das partes, divido de novo e assim por diante, vai chegar um ponto em que eu vou ter um único clipe. Ou seja, aqui eu vou ter algo que é indivisível, não tem como eu dividir esse clipe para que ele ainda continue funcionando, tá? Como clipe, que ele continue prendendo papéis. Eu cheguei em algo que é indivisível. Para Demócrito e Leucipo, eu haveria chegado então aqui no átomo. Esse é um exemplo para que vocês entendam o que é, mas a ideia de átomos deles é a mesma coisa. Se eu pegasse, por exemplo, um pedaço de papel, eu iria dividir esse pedaço de papel, até que chegaria um ponto em que eu teria algo indivisível, eu teria um átomo lá no final, tudo bem? No entanto, eles não foram os únicos que responderam a essa pergunta, do que todas as coisas são feitas. Antes deles, um filósofo também grego, chamado de Empédocles, isso por volta de 500 a.C., ele falou que tudo que existia no universo era composto por 4 elementos. Esses 4 elementos, a ideia de 4 elementos é bem conhecida até hoje. Quais são esses 4 elementos? A terra, fogo, ar e água. Naquela época fazia muito sentido pensar assim, e essa teoria perdurou por muito tempo, é tanto que acredito que vocês já devem ter visto até em desenhos animados, algo assim, falando sobre a ideia dos 4 elementos. Quem nunca assistiu Max Steel, por exemplo, e tem lá Elementor, que é o vilão, tem a forma dele na terra, fogo, ar, água, e aí por diante, ideia de 4 elementos, tá? Empédocles, 500 a.C., 500 anos antes de Cristo, ele teve essa teoria. Depois veio Demócrito e Leucipo com a teoria de átomos. No entanto, essa pergunta ainda causava muita incerteza, muita dúvida. Muitas pessoas se perguntavam. Até que em 350 a.C., Aristóteles, que foi um filósofo grego, talvez um dos mais famosos da história, ele endossou essa teoria de que tudo era composto de 4 elementos. Ele acreditava nisso e acrescentou mais algumas evidências para ele, que acabou fazendo com que essa ideia fosse aceita em definitivo, como sendo verdadeira. E o que Aristóteles fez o que ele disse para que essa teoria ela fosse aceita? Ele explicava alguns fenômenos partindo dessa ideia de 4 elementos. Por exemplo, além de dizer que tudo era feito de 4 elementos, ele dizia que esses 4 elementos, cada um teria o seu devido lugar. Para ele, a Terra estaria no centro desse modelo, logo depois, acima viria a água, acima da água estaria o ar e acima do ar estaria o fogo. E ele dizia que esses elementos eles sempre buscavam o seu devido lugar. E explicava da seguinte forma: se você pegar uma vasilha com água e soltar uma pedra dentro, tá? Se tem água, a pedra seria então constituída pelo elemento terra. Se você soltar uma pedra dentro, a pedra vai descer, porque ela busca sempre o lugar dela, que é na parte de baixo. Se você observar bolhas de ar dentro da água, as bolhas de ar sempre sobem, porque elas buscam o lugar dela, ou seja, acima da água. E o fogo sempre estaria acima disso tudo. Essa era a ideia de Aristóteles. Além disso, ele acrescentou mais uma ideia, que a mistura desses elementos gerariam combinações que a gente conhece. Por exemplo, se ele juntasse o ar com a água, geraria algo que era úmido. Se ele juntasse água com terra, então seria frio. A terra com o fogo geraria algo seco. E o fogo com o ar geraria algo quente. Então, essas ideias e outras mais fizeram com que essa pergunta fosse praticamente esquecida durante muito tempo. Todas as pessoas da época acreditaram, se convenceram de que o que Aristóteles falava realmente era verdade. E essa ideia perdurou por mais de 2000 anos. Durante esse período, surgiu a alquimia. O que é a alquimia? A alquimia era visto por alguns como uma arte e visto como outros como uma feitiçaria. Muitos, inclusive, foram mortos, acusados de feitiçaria por praticar alquimia. Os alquimistas, eles tinham basicamente 3 objetivos. Quais eram? Primeiro,
conseguir transformar metais comuns em ouro, tá? Não só pela riqueza. O ouro era visto na antiguidade como um sinal de pureza, de poder, não poder econômico apenas, mas acreditava-se que quando se tinha ouro, se tinha algo puro, algo divino. Acreditava-se nessa época que o ouro era o suor que vinha do sol, e na antiguidade o sol era visto como algo místico. Sendo assim, o ouro concedia poderes, de certa forma, a quem o tinha. Tudo bem? Então, buscavam transformar metais em ouro. Por quê? Porque se tudo é composto de 4 elementos, então era possível transformar um e outro, desde que fizesse da forma certa. Tá? O segundo objetivo da alquimia era encontrar a pedra filosofal. Para quem já assistiu Harry Potter, né? A pedra filosofal. A pedra filosofal seria uma pedra mística também, onde em presença dela seria possível transformar ouro em metais comuns, além de conceder a vida eterna a quem a tinha e muitas outras coisas. Tem muitos mitos a respeito disso, mas os alquimistas eles tentavam encontrar essa pedra filosofal. O terceiro objetivo da alquimia era conseguir o elixir da longa vida. O que é elixir? Elixir é como se fosse um remédio, tá? Os alquimistas eles buscavam um remédio para curar todas as doenças. Assim, a pessoa iria viver muito mais, teria uma longa vida. Mas por que eu estou falando dos objetivos da alquimia se o nosso assunto principal é modelos atômicos? É porque durante esse período, durante o tempo que se buscava esses três objetivos, vários avanços científicos foram possíveis. Por exemplo, na busca de transformar metais em ouro, se descobriu uma série de reações químicas, assim como elementos químicos. Um exemplo disso é o fósforo. É uma história bem curiosa. O cara descobriu o fósforo tentando transformar urina em ouro. E ele fervia baldes e baldes, cerca de 50 a 60 baldes de urina. Imagina aí o odor, né? Ferviam esses baldes de urina na busca de transformar a urina em ouro. Ele não conseguiu transformar a urina em ouro, mas ele descobriu um elemento químico, o fósforo. Tá? Na busca por o elixir da longa vida, ou seja, esse elixir da longa vida seria um remédio que iria curar todas as doenças. De que forma? Na época não existia farmácia. Quando as pessoas adoeciam, elas tomavam os chamados de elixir. E existia um elixir para cada doença, ou para algumas doenças. A busca desse elixir da longa vida seria um elixir que iria misturar todos os outros, que iria curar qualquer doença. Qualquer mal que você tivesse iria curar. Sendo assim, se você fosse curado de todas as doenças, você iria viver muito. O que iria te matar? Só se fosse um acidente, tudo bem? Lógico que não conseguiram o elixir da longa vida. Lógico que não existe hoje ainda um remédio que cure todas as doenças. Mas na busca por esse remédio que curaria todas as doenças, descobriram remédios que curariam uma doença, duas doenças, e isso serve muito. Isso contou com um avanço científico imenso, tudo bem? Mas durante esse período, várias descobertas foram feitas. Inclusive, uma que a gente viu na aula passada, que foi feita por Lavoisier, tá? Lavoisier, ele, em 1774, estudando as reações químicas, ele conseguiu perceber que durante uma reação química existe a conservação das massas, ou seja, isso ficou conhecido como a lei da conservação das massas de Lavoisier. A partir desse ponto, a alquimia ela deixou de ser vista apenas como uma arte ou como feitiçaria e passou a ser vista muito mais como ciência. E aí algumas questões puderam voltar, como por exemplo, aquela pergunta básica lá, de que as coisas são feitas, de que tudo é feito. Dalton, que não era bobo esse senhor aqui, ele, para responder essa pergunta, ele retomou a ideia lá de Demócrito e Leucipo, baseado tanto na teoria de Lavoisier, na lei de Lavoisier da conservação das massas, quanto também na teoria das proporções ou na lei das proporções fixas de Proust, tá? Na época ainda uma teoria que dizia, como vocês viram também na aula passada, que durante reações químicas os reagentes eles sempre mantêm a proporção. Então, baseado nessas duas teorias que nós já vimos, Dalton ele propôs um modelo para os átomos. Ele retomou a ideia de átomo, disse que realmente todas as coisas seriam feitas por átomos, mais do que isso, criou um modelo para explicar como seriam os átomos. Para deixar mais claro agora a importância que tem um modelo para a gente conseguir imaginar, vejam só, até agora eu falei de átomos, falei,
Só que dificilmente vocês têm em mente como seria um átomo. Dalton, quando criou um modelo, ele nos deu justamente isso, a ideia de conseguir imaginar um átomo. E como seria isso? Para Dalton, os átomos seriam como bolas de bilhar, ou seja, seriam como bolas de sinuca, só que bem pequenos mesmo. E Dalton, ele propôs uma série de propriedades para esses átomos. Ele listou como seria esses átomos. O seu modelo ficou conhecido, como eu falei, como bola de bilhar e é conhecido como o primeiro modelo atômico. Apesar de Dalton não ter sido o primeiro a falar a palavra átomo, mas ele foi o primeiro a criar um modelo para explicar como esses átomos seriam. Primeiro, seria uma esfera maciça. O que significa isso? Significa que esse átomo, diferente de uma bola de futebol, por exemplo, se você partir uma bola de futebol, dentro vai ter ar, vai ser diferente da capa de fora, de couro, seja lá do que ela seja feita por fora, mas lá dentro vai ter ar. Então, ela não é maciça. A ideia de Dalton é que os átomos seriam maciços, ou seja, o material de fora seria o mesmo material que dentro dessa bola também, tudo bem? Seria o mesmo material, tanto fora quanto dentro. Dalton disse também que esses átomos seriam indestrutíveis e que seria impossível criar um átomo, ou seja, eu nem conseguiria destruir um desses, nem criar um desses. Os átomos para Dalton também, reforçando a ideia de que eles seriam uma esfera maciça, seria também uma esfera homogênea, ou seja, você não conseguiria perceber diferença nenhuma entre esses átomos, seria como uma bolinha perfeita que vista de qualquer lado seria a mesma coisa. Não existiria pontos diferentes nessa esfera, tudo bem? Ele falou ainda que elas seriam impenetráveis, seria impossível furar um átomo, certo? Bem como impossível dividir, eles seriam indivisíveis. Para Dalton, esse seria o átomo, tá? Hoje, nós sabemos que boa parte disso aqui está errado. No entanto, é um modelo, tá? Ele serviu para explicar muita coisa e ainda serve. Muitas vezes, quando a gente estuda reações químicas, nós representamos os átomos de acordo com o que Dalton mostrava, porque era bem mais simples, fica mais fácil de entender, tudo bem? Mas vamos seguir. Para Dalton, átomos de um mesmo elemento químico, eles seriam iguais em todos os aspectos. Tamanho, forma, massa, cor. Dalton imaginava que os átomos tinham cor e era muito fácil imaginar isso. Imagine, por exemplo, o ouro. O ouro é dourado. Então, em teoria, para Dalton, os átomos de ouro também deveriam ser dourados. Já a prata é cinza ou prateada. Então, os átomos de prata deveriam ter aquela mesma coloração, tá? Hoje a gente já sabe que os átomos eles não têm cor, certo? Mas então, átomos de um mesmo elemento seriam todos iguais em todas as suas propriedades. Átomos de elementos químicos diferentes, aí sim seriam diferentes, diferentes em tamanho, diferente em cor, diferente em massa. Dalton explicava então as reações químicas, as transformações químicas através dessas bolinhas, desses átomos. E isso explicava muito bem a teoria de Lavoisier e a de Proust, já que uma reação química é como se essas bolinhas apenas trocassem de lugar, esses átomos apenas eles trocassem de lugar durante as reações químicas, tá? Então, essa ideia de Dalton serviu para explicar muito bem as duas leis, duas teorias que se tinha até então, a de Lavoisier e a de Proust, a respeito da conservação das massas e das proporções fixas. Tudo bem até aí? No entanto, um modelo, quando ele passa a não mais explicar determinados fenômenos, ele tem que ser substituído ou aperfeiçoado. O modelo de Dalton explicava muito bem as leis ponderais, as leis de Lavoisier e a lei de Proust. No entanto, gente, o modelo de Dalton, com o passar do tempo, ele foi ficando defasado, ou seja, ele passou a não explicar mais determinadas situações que iam surgindo e que intrigavam os cientistas da época. E para a gente entender melhor essas limitações do modelo de Dalton, dá para a gente fazer uma experiência bem simples, vocês conseguem fazer aí mesmo agora, para que a gente entenda um pouco dessas limitações. Peguem um pedaço de papel e corte ele em pedaços bem pequenos mesmo, tá? O menor que você conseguir. Depois disso, pegue uma caneta, esfregue a caneta no seu cabelo durante cerca de 1 minuto ou um pouco mais e aproxime a caneta do papel. Provavelmente o que vai acontecer é isso.
vocês podem observar a caneta. Aí percebam, de acordo com Dalton, o átomo ele era indivisível. Como então daria para explicar essa experiência que vocês acabaram de fazer, acabaram de ver? Não dava para explicar esse fato. Por quê? Porque como a caneta atrai o papel, isso só pode ser possível se houver carga na matéria, se houver um lado positivo e um lado negativo, que aí eles se atraem. Vocês sabem, é como se fosse um ímã. Essa experiência só é possível porque a matéria ela consegue adquirir cargas. E o modelo de Dalton não previa essas cargas, não poderia explicar essas cargas. E sendo assim, esse modelo ele precisou ser aperfeiçoado. O modelo de Dalton ficou ultrapassado e exigia um novo modelo atômico. Quem propôs esse novo modelo atômico foi Joseph John Thomson, em 1903. Thomson, ele trabalhava com ampolas de Crookes. O que seriam isso? É todo esse aparato aqui. Quem inventou todo esse aparato aqui foi um cientista chamado William Crookes, e basicamente isso aqui é constituído por um tubo ou uma ampola de vidro, tá? Ligada a uma bomba de vácuo. Uma bomba de vácuo, para quem não sabe, ela retira o ar de dentro desse sistema aqui, tá? Ela servia para retirar o ar de dentro desse sistema para que fizesse com que a pressão aqui dentro desse sistema ficasse muito baixa. E o que acontecia nessas ampolas? Crookes percebeu que quando se retirava parte do ar que tinha aqui dentro e se ligava esse aparato aqui a uma fonte de alta tensão, do lado negativo tinha-se o catodo, do lado positivo tinha o anodo, e quando se ligava isso aqui em uma alta tensão, surgia uma luz que ia do catodo até o anodo. Na época, essa questão intrigava muitos cientistas. Thomson, assim como muitos outros, estudavam esses fenômenos. E Thomson ele fez uma série de experiências para tentar entender melhor o que era isso. Uma delas foi a seguinte: ele ligou aquele aparelho e colocou aqui no meio um pequeno catavento. Quando ele ligava essa máquina e essa luz aparecia, saía de um ponto e ia para outro, ela girava esse catavento aqui. Ou seja, o que significa isso? Significa que estava saindo alguma partícula. Não era só a luz. Existia massa nessas partículas que batiam nessas pás e faziam com que isso aqui girasse. Então foi a primeira descoberta de Thomson. Está saindo uma partícula, está saindo algo que tem massa daqui. Ele sai, bate, faz com que isso aqui gire e depois vai para o outro lado. Então é uma partícula que tem massa. A segunda experiência de Thomson foi colocar placas carregadas aqui ao redor das ampolas. Na parte de cima, carregadas positivamente, na parte de baixo, carregadas negativamente, com cargas negativas, tudo bem? E aí, quando ele acionava essa máquina, esse aparato, quando ele ligava, esses raios que antes iam de forma reta, eles passaram a ser desviados para o lado positivo. O que significa isso? Se essas partículas estão sendo atraídas para uma placa que tem carga positiva, significa que elas têm carga negativa. Os opostos se atraem, lembra? Então, se ela está sendo atraída para o lado positivo, significa que essas partículas têm carga negativa. Mas Thomson, ele não parou por aí. Ele, intrigado ainda com essa luz que surgia no catodo e ia até o anodo, ou que era desviado por placas positivas, ele imaginou que isso poderia ser apenas no material que constituía esse catodo. Então o que ele fez? Trocou o catodo, substituiu por vários outros materiais e sempre ocorria a mesma coisa. Ele, ainda não convencido, trocou o anodo, trocou o material que era feito, essa ampola de vidro, trocou o gás que estava aqui dentro e não importava o que ele fazia, sempre obtinha o mesmo resultado. Foi aí que Thomson percebeu que para explicar esses fenômenos ele tinha que alterar o modelo atômico de Dalton. O modelo de Dalton já não era suficiente. Ele chegou à conclusão de que essa partícula que sempre saía aqui do catodo e ia em direção ao anodo ou era desviada por essa placa positiva, era uma partícula comum a toda e qualquer matéria. Não importava o material do catodo, não importava o gás que estava aqui dentro, não importava absolutamente nenhum material que fosse usado, sempre tinha o mesmo resultado, porque essa partícula ela devia estar em toda e qualquer matéria, em todos os átomos, todas as espécies de átomos diferentes, deveria existir essa partícula.
Thomson deu o nome dessa partícula de elétron, tá? E a ele é dado crédito por ter descoberto os elétrons. A grande contribuição de Thomson para os modelos atômicos é que ele descobriu os elétrons. O que seria elétron então? Elétrons seriam essas partículas, tá? Negativas, que sempre saem do cátodo em direção ao anodo e que podem ser desviadas por essa placa positiva. Tudo bem? Para Thomson, então, o átomo seria uma fervilhante colmeia com milhares de elétrons mantidos juntos por algum tipo de cola ou carga positiva. Era assim que Thomson imaginava os átomos, tá? Ele imaginava meio que como essa imagem aqui. Seu modelo ficou conhecido como modelo do pudim de passas. Ele imaginava o átomo como sendo o todo, essa parte aqui, ainda como uma esfera, tudo bem? Só que não mais maciça, não mais indivisível, como disse Dalton, e sim repleta de elétrons aqui em cima. As uvas passas que aparecem aqui, para Thomson, seria como os elétrons. E esses elétrons, todos eles teriam carga negativa. Tudo bem? Era assim que Thomson imaginava o átomo. Futuramente, Thomson chegaria à conclusão de que realmente esse átomo seria carregado positivamente, teria aqui uma carga positiva. Positiva atrai negativo e isso prenderia os elétrons, tá? Algum tempo depois ainda, Thomson ele chegou à conclusão de que provavelmente esses elétrons eles não estariam presos aqui ao átomo, e sim girando ao redor. No entanto, ele não teve tempo para publicar isso e seu modelo acabou parando aqui mesmo, o modelo pudim de passas. Quem fez essa atualização do modelo foi Ernest Rutherford. Rutherford ele estudava sobre radioatividade. Na época dele, muitos cientistas estudavam sobre a radioatividade. Elementos radioativos eles brilham no escuro. Então, naquela época, isso chamava muita atenção. Até hoje nem se sabe quantos cientistas morreram em função disso, porque não conhecia na época o perigo da radioatividade e acabaram muitos se contaminando. Mas Rutherford, ele estudava radioatividade e estudando sobre radioatividade, ele percebeu que o modelo de Thomson já não servia para explicar os resultados que ele obtinha em suas experiências. Quais experiências? A principal experiência de Rutherford, que é bem conhecida, é essa daqui. Como eu disse, ele trabalhava com elementos radioativos, tá? E elementos radioativos, eles têm uma propriedade interessante. Eles emitem partícula alfa. Essas partículas alfa, na época de Rutherford, já se sabia que essas partículas alfas elas tinham carga positiva e sabia-se também que essas partículas elas são emitidas a uma velocidade de 20.000 km por segundo, aproximadamente. Tá? São muito rápidas. Sabia-se também, na época, que essas partículas elas pesavam muito mais que os elétrons. Essas partículas eram cerca de mais de 7.000 vezes mais pesada que um elétron. Essa experiência consistia no seguinte: ele teria aqui um elemento radioativo que disparava partículas alfas, e aqui na frente teria uma folha muito fina de ouro. Disparando essas partículas, como eu já falei, que viajam a uma velocidade muito alta, 20.000 km por segundo, e com uma massa muito maior do que a dos elétrons, o que o Rutherford esperava? Que essas partículas, ao serem disparadas, todas elas atravessassem a folha de ouro e chegassem aqui do outro lado, como se não tivesse nada no meio. É como você imaginar uma bala em direção a uma folha de papel. Lógico que vai passar, certo? Era assim que Rutherford via, imaginava que iria ocorrer. Só que quando ele fez a experiência, o que ocorreu foi, a maioria das partículas realmente passaram como se não existisse nada em seu caminho, como era esperado. Tá? Partículas bem pesadas em relação ao elétron, com uma velocidade muito, muito alta, então a maioria delas passaram. Tudo bem até aí. Acontece que parte dessas partículas elas sofreram desvios, elas foram desviadas aqui. Ao passar por a folha de ouro, elas eram desviadas para o lado. Isso até já era esperado por Rutherford. O que não era esperado de forma nenhuma para ele, por ele, aliás, era que algumas dessas partículas, ao bater na folha de ouro, elas voltassem. E isso ocorreu. Algumas partículas, ao bater na folha de ouro, elas retornavam na direção de onde vinham. Rutherford refez essa experiência algumas vezes para conseguir acreditar no resultado que estava tendo. E quando finalmente percebeu que aquilo era o resultado, ele percebeu que
o átomo não poderia ser da forma que Johnson havia dito. E então Rutherford montou o seu modelo atômico. Vamos entender isso um pouquinho melhor. Para explicar sua experiência, Rutherford disse o seguinte: bem, como a maioria das partículas passaram sem sofrer nenhum desvio, então isso só é possível porque provavelmente o átomo está dividido em duas regiões. Ele tem um núcleo e ele tem também uma outra região onde ficam os elétrons girando ao redor desse núcleo, e essa outra região é basicamente constituída de espaço vazio, porque só tem ali os elétrons que estão girando ao redor do núcleo. No entanto, essas partículas alfa, elas são muito mais pesadas do que os elétrons. Então, é como se fosse realmente espaço vazio, porque se uma dessas partículas atingir um elétron, ela vai passar direto como se não existisse nada no seu caminho. Então, o primeiro ponto que Rutherford abordou é: se a maioria passou, é porque existe espaço vazio nos átomos para que elas passem. Para explicar as partículas que foram desviadas, Rutherford admitiu que o núcleo do átomo deveria ser positivo. Assim, como as partículas alfa são positivas, quando uma passava muito próxima ao núcleo, que também é positivo, então ela acabava sendo desviada. Vocês sabem, né? Cargas semelhantes, elas se repelem, ou seja, elas tendem a desviar uma da outra. Então, quando uma dessas partículas alfa vinha aqui e passava muito próximo ao núcleo, ela acabava sendo desviada de sua trajetória. Havia pequenos desvios, certo? Para explicar as partículas que voltaram, Rutherford admitiu que esse núcleo do átomo, primeiro, ele seria muito pequeno em relação ao próprio átomo. Rutherford chegou a dizer que seria de 10.000 a 100.000 vezes menor que o próprio átomo, é isso mesmo. Hoje a gente já sabe que o núcleo ele é cerca de 100.000 vezes menor do que o próprio átomo, tudo bem? Então era muito difícil uma partícula bater diretamente no núcleo, mas quando batia, esse núcleo concentrava toda a massa, praticamente toda a massa do átomo. Então quando uma dessas partículas batia no núcleo, apesar dela vir muito rápida, o núcleo é tão pesado, mas tão pesado, que essa partícula batia e voltava. E assim, Rutherford basicamente montou o seu modelo atômico, que ficou conhecido como modelo planetário. Vejam só, para ele, como eu falei, o átomo era composto por duas regiões, um núcleo, certo? E uma eletrosfera, onde ficam os elétrons. Esse núcleo teria carga positiva e os elétrons, como já se sabia, teria carga negativa. Então Rutherford foi ele quem descobriu o núcleo, tá? E descobriu também que o átomo é um imenso vazio. O átomo é composto basicamente de espaço vazio mais o núcleo. Lembrando, espaço vazio onde os elétrons estão girando rapidamente ao redor, certo? Esse modelo ficou conhecido como planetário porque lembra um pouco o nosso sistema planetário, onde nós temos o Sol aqui no meio e os planetas girando, orbitando ao redor. A ideia aqui seria a mesma, o núcleo no meio e os elétrons girando ao redor, tudo bem? Quando se fala que o núcleo é cerca de 10.000 até 100.000 vezes menor que o próprio átomo, é difícil até de imaginar. Mas para que vocês tenham ideia do que seria isso, imagine que se o átomo fosse do tamanho de um estádio de futebol, o núcleo seria apenas como uma formiga ali no meio do estádio. É uma diferença enorme, tá, de tamanho. Rutherford já tinha dito que o átomo seria composto dessas duas regiões, o núcleo, tá, e a eletrosfera. Estudos posteriores mostraram que no núcleo existem dois tipos de partículas, os prótons, que têm carga positiva, e existem também os nêutrons, que como o próprio nome já diz, eles têm carga neutra, eles não têm carga, tudo bem? Ao redor do núcleo ficam os elétrons, que têm carga negativa. Tudo bem até aí? Vamos lá, para a gente não esquecer. Então, hoje se sabe que nós temos os átomos, e esses átomos eles são divididos em duas regiões, núcleo e eletrosfera. No núcleo ficam os prótons, que têm carga positiva, e os nêutrons, que não têm carga. Na eletrosfera ficam os elétrons, que têm carga negativa. Isso garante que a matéria ela seja neutra, tá? Porque a carga dos prótons é neutralizada por a carga dos elétrons, e a matéria, no geral, ela é neutra. É por isso que a caneta, na experiência que vocês fizeram há pouco tempo, a caneta ela não atrai diretamente o papel ao você aproximar. Mas quando você esfrega ela no seu cabelo, passa ela um pouco no seu cabelo,
O atrito faz com que a caneta adquira carga e quando você aproxima do papel, ela vai atrair esse papel durante algum tempo. Logo depois, essa matéria vai se neutralizar de novo e o papel cai. Ele não vai ser mais atraído. Tudo bem até aí? Assim como os demais modelos, o modelo de Rutherford ele também foi ficando ultrapassado. Existiam situações que ele não conseguia explicar. Ele tinha falhas. Uma delas era a seguinte: o modelo de Rutherford se apoiava na época na física clássica. E a física clássica nos diz que se você tem uma partícula girando, uma partícula carregada, no caso o elétron, tá? Girando ao redor de uma outra partícula também carregada, no caso o núcleo, essa partícula ela tende a ir perdendo energia. O elétron tendia a perder energia. Cada vez que ele perdesse um pouquinho de energia, ele iria aos poucos se aproximando mais do núcleo, se aproximando mais e assim por diante. À medida que ele se aproximava, perdia mais energia, se aproximava mais, até que em um dado momento ele iria se chocar com o núcleo. Pelo modelo de Rutherford, isso deveria ocorrer. Na prática, se sabia que isso não ocorre. Se um elétron se chocar com um núcleo, isso causa uma explosão imensa de energia. E não se tinha isso. Então o modelo de Rutherford não conseguia explicar. Foi aí que Niels Bohr deu uma contribuição. Perceba que foi apenas 2 anos após o modelo de Rutherford, esse modelo foi atualizado. Bohr, que é esse cara aqui, ele não chegou a construir um modelo próprio. Ele apenas deu contribuição para o modelo de Rutherford. É por isso que esse modelo é conhecido como modelo de Rutherford-Bohr. É uma mistura do que Rutherford falou com as contribuições de Niels Bohr. Tudo bem? E qual foi então a contribuição de Bohr? Bohr estudava a emissão de espectros. O que são espectros? Quando se faz uma luz passar por um prisma, prisma é esse objeto aqui, tá? Se você fizer a luz branca passar por um prisma, ela vai gerar um espectro, ou seja, ela vai separar as ondas eletromagnéticas que compõem a luz em todos os seus comprimentos de onda. Qual o resultado disso? É possível ver todas as cores. Isso ocorre, por exemplo, na formação do arco-íris. A luz que vem do Sol passa por gotículas de água e isso acaba separando as cores que estão ali, formando o arco-íris. Isso ocorre com a luz branca, mas quando se faz essa mesma experiência com gases de elementos aquecidos, não ocorre da mesma forma. Ao invés de surgir um espectro contínuo, como o daqui de cima, onde é possível observar todas as cores, todos os comprimentos de onda, o que ocorre é o surgimento de um espectro descontínuo, ou seja, onde existe apenas alguns comprimentos de onda, onde existe apenas algumas cores. Tá? Um exemplo aqui, o espectro de emissão do hidrogênio e o espectro de emissão do ferro. Percebam que é diferente desse aqui de cima, que é o da luz branca. Aqui eu tenho todas as cores. Aqui no do hidrogênio eu tenho apenas alguns tracinhos, apenas algumas cores específicas, bem como aqui no do ferro. Apesar de ter bem mais traços, mas aqui ainda é descontínuo. Perceba que existem pontos onde não se tem luz. Mas qual é então a relação entre esses espectros e os modelos atômicos? Primeiro, Bohr concluiu que os elétrons eles não se comportam apenas como partículas, eles também se comportam como ondas eletromagnéticas e, portanto, eles seguem não apenas os princípios da física clássica, mas eles tendem a seguir os princípios da física quântica. Ou seja, as regras aplicáveis para esses espectros também devem e podem ser aplicadas para os elétrons. Sendo assim, Bohr concluiu que os elétrons, eles de fato estão girando ao redor do núcleo, como Rutherford tinha dito. No entanto, eles não podem estar em qualquer lugar ao redor do núcleo. No átomo, apenas algumas órbitas são permitidas. Não é possível criar uma nova órbita e os elétrons não podem estar em uma órbita que não seja as que são permitidas. Por exemplo, se eu tenho um elétron aqui, nesse ponto, então ele tem a órbita dele. Para sair daqui, ele precisa receber energia. Só que ele ou recebe energia suficiente para ele saltar para uma outra órbita, ou ele permanece no mesmo lugar. Por exemplo, ele pode receber energia e saltar para essa outra camada aqui, ó, bem distante do núcleo, bem mais distante do núcleo, certo? Só que jamais ele vai poder receber energia para ficar aqui no meio, em uma órbita que não existe. Isso explica perfeitamente os espectros que nós acabamos de ver, assim
como ele só consegue estar em alguns lugares, em algumas órbitas específicas nos átomos, ele só consegue emitir alguns comprimentos de ondas, algumas cores, e não todas as cores como se esperava se ele pudesse ocupar qualquer lugar nos átomos. Seguindo então esses princípios, agora utilizando os princípios da física quântica, é possível dizer que os elétrons eles não perdem nem ganham energia quando estão aqui em uma dessas órbitas permitidas. Ele pode até ganhar energia, mas quando ele ganha energia, ele salta para uma outra órbita mais energética e depois de um tempo, quando essa fonte de energia que estava fornecendo energia para esse elétron, quando ela cessa, esse elétron ele vai devolver toda a energia que ele absorveu, ele vai devolver e voltar para a órbita de origem dele. E essa devolução de energia, quando ele volta aqui para o local de origem dele, ele devolve toda a energia na forma de luz. Sendo assim, esses elétrons, enquanto estavam nessas órbitas, eles não gastavam energia nenhuma, eles não perdiam energia nenhuma e por isso eles não tendiam a se chocar com o núcleo. Tá? Com isso, e alguns estudos posteriores, foi possível observar que o átomo, na verdade, ele pode ter até 7 camadas, ou seja, 7 níveis de energia para onde esses elétrons podem saltar. Esses níveis de energia são chamados de camada. Existem 7 camadas nos átomos, 7 camadas onde os elétrons podem estar. Essas camadas são conhecidas por letras, as letras K, L, M, N, O, P e Q. Também, algumas vezes são chamadas de camada 1, 2, 3 e aí sucessivamente até a camada 7. Hoje, nós já sabemos também que essas camadas elas só suportam um determinado número de elétrons. Por exemplo, a camada K, que é a primeira, ela só suporta no máximo 2 elétrons. A camada L suporta até 8 elétrons. A camada M suporta 18, a N 32, a camada O também 32 elétrons, camada P 18 e a camada Q no máximo 8 elétrons. E então, para a gente, esse seria o melhor modelo para explicar o átomo no momento, onde eu tenho o núcleo composto por prótons e nêutrons, prótons positivos, nêutrons com carga neutra, sem carga, e ao redor nós temos os elétrons girando, só que em órbitas específicas que a gente vai chamar de camada. Tudo bem até aí? Conseguiram compreender? Nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai ver distribuição eletrônica. Até mais.